Adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são esses contigo? Respondeu-lhe Jacó: Os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos, e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel, e se prostraram. Perguntou Esaú: Qual é o seu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: Para lograr mercê na presença do meu senhor. Então disse Esaú: Eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: Não recuses, se logrei mercê diante de ti, peço que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura, e estou com ele até que o aceitou. Oremos. Pai, nós queremos, nesta manhã em especial, agradecer ao Senhor pela palavra viva que nós temos aqui, ó Deus, à nossa disposição. Temos a liberdade, ó Deus, de culto, temos a liberdade de ouvir a Tua voz e ler a Tua palavra, muitos dos nossos irmãos, ó Deus, estão privados desse privilégio. Nós queremos Te agradecer e pedir ao Senhor que, através do Teu Santo Espírito, venha encher o nosso coração de santo tremor e temor ao Senhor. Por isso, cremos que o Senhor há de falar com cada um de nós nessa manhã, e aceita a nossa decisão, o nosso coração nessa manhã aqui, em nome de Jesus. Amém. Falar de perdão, ou falar sobre o aprendizado de perdoar, é algo que, em diversas situações ou diversos casos, a gente vê situações e vê pessoas e pessoas que têm dificuldade ou não. Deixa eu ver quem tem aqui alguma dificuldade nessa área, que pode levantar a mão sem constrangimento, sem medo de dizer: olha, eu tenho alguma luta nessa área com relação a perdão. Não precisa ter medo não, não precisa ter vergonha não, que eu estou aqui levantando a mão também, que é para incentivar você a vivermos uma vida diante de Deus e diante dos homens tranquilo. Aqui nós conhecemos essa história aqui de Jacó e Esaú, e nada aqui aconteceu assim de uma maneira tranquila, como parece que foi aqui a solução desse impasse que havia entre Jacó e Esaú. Se vocês se lembrarem, voltando um pouquinho aqui na palavra de Deus, você vai ver o nascimento aqui de capítulo 25, quando aconteceu aqui o nascimento, e depois aquela situação em que, primeiramente, Esaú vende o seu direito de primogenitura por causa de um prato de lentilha. Vocês conhecem essa história muito bem? E vê toda uma trama aqui envolvida, porque Rebeca já tinha uma predileção aqui, por causa de Jacó, e no caso de Isaac por Esaú. E nós podemos ver aqui que o que aconteceu gerou essa situação até de rixa, de algo que mudou aqui a história dessa família. Mas se você ler aqui, por exemplo, o versículo 34, que Deus pôs Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas, ele comeu e bebeu, levantou-se, assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura, que naquela época era a questão da própria herança, a questão da bênção que ele receberia de Isaac. E aí, na sequência, o que aconteceu é que Isaac abençoa a Jacó e a Esaú ali, mas quando chega aquele momento em que ele pensa bem no que ele fez, ele fala assim: mas pai, o que aconteceu? Eu vi que o senhor abençoou ali e não sobrou nada para mim.
e começa aqui algo no coração de Esaú. No capítulo 27, por exemplo, você pode ver ali, versículo 34 novamente, fala assim, olha, como ouviste Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor, ele disse, abençoa-me também a mim, meu pai. Porque o pai já tinha falado, olha, a bênção eu já passei aqui para Jacó. Infelizmente ele só tem uma bênção. Né? E aqui gerou um amargura no coração. Começou a trabalhar isso. Esaú começou a passar isso. E o pior de tudo é que a coisa vai caminhando para algo pior ainda. 41, versículo 41. O que você lê aí na palavra de Deus? Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção. Perdeu a bênção, criou a amargura no coração e aí passou a odiar a Jacó. E se você lembrar muito bem, Esaú, quando recebe essa notícia e não tem mais jeito, o pai não tem como mais me abençoar, ele levanta a voz dele e chora porque ele perdeu a bênção e chega ao ponto de fazer uma trama. Você vê aqui no capítulo 27, né, que Esaú passou a odiar a Jacó, né, por causa da bênção, e com o seu pai tinha abençoado. E disse consigo, vem próximos os dias de luto do meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Olha só que situação. Né? Que situação. E parece que isso caminha na nossa vida e pode acontecer na sua vida se você não tratar essa questão de perdoar, de trazer o perdão na sua vida. Começa a trazer ao problema ali, e é interessante que eu vi uma ilustração, mais ou menos assim, a questão do perdão, ou de perdoar, é mais ou menos como se você tivesse eu vou falar jacaré, tá bom? Um jacaré em casa. Podia ser cobra, né? Não vai ficar pensando que, né, você tem um jacaré lá, uma víbora, mas é como a ideia de você ter um jacaré. Pode ser ele vivo, pode ser empalhado. Pode ser vivo ou empalhado. Se estiver vivo, você vai ficar assim, constantemente preocupado. Você vai estar sempre lembrando dele ali e sempre atento, sempre trazendo à sua memória que ele está ali. Jacaré é como aquele problema que está causando essa questão de você perdoar ou não. Né? E também a situação do próprio jacaré empalhado. Se você tiver um jacaré empalhado, você vai, de vez em quando, você vai se lembrar que existe ele, e ele está ali. Qual é a ideia? A ideia é você não ter nenhum nem outro. E o perdão é justamente essa questão. Olha, eu não quero mais lembrar disso. Deus quer que você perdoe e esqueça. Mas não é uma coisa muito fácil. Não é algo fácil nem para mim, nem para você. Por isso que nós devemos buscar no Senhor essa libertação, esse perdão em nossas vidas. Amém? Mas veja que situação que nós podemos chegar, a ponto de Esaú fazer a trama para matar a seu irmão. Isso é comum entre família, isso é comum entre marido e mulher, vó e o neto. Quantas atrocidades nós temos visto na nossa sociedade por causa de amargura, por causa de situações que não foram resolvidas, cujo coração anda endurecido. Quanto mais, irmãos, nós que estamos no Senhor. Deixa eu ver aqui, você ama o Senhor? Você quer servir esse Senhor? Então levante a sua mão bem alta aqui que eu quero ver. Tem algum aqui que não está disposto, depois a gente conversa. Graças a Deus que todos levantaram a mão.
Você, como filho de Deus, saiba que Deus tem um propósito para a sua vida e Ele quer trabalhar essa questão na minha e na sua vida. E como é que Deus trabalha essa questão? É interessante ver você conhecer a história de Esaú e Jacó, que parece que a situação ia caminhar para um lado terrível, porque um ali se aproveitou, né? Jacó, o enganador, foi lá e enganou, roubou ali, e ia ficar por isso mesmo. Mas se você ler nos capítulos aqui antes da reconciliação, aqui no capítulo 33, você vai ver que Deus trabalhou na vida de Jacó, principalmente, e trabalhou na vida de Esaú também, a ponto de Esaú chegar e realmente perdoar o irmão. Imagino que não tenha sido fácil para ele. Imagino que, eu não sei a situação que você enfrenta, não sei a situação que você se depara com relação a isso, mas o princípio de Deus Ele tem algo para trabalhar na nossa vida nessa questão do perdão. Assim como o perdão é fundamental na nossa vida, nós devemos reconhecer que o amor cobre multidão de pecados. Né? Primeiro aquele pecado que você e eu tínhamos com relação a Deus, e depois naquilo que nós devemos tratar com os nossos irmãos e ter misericórdia com relação aos nossos irmãos. E você pode ver que no capítulo 32, né, antes ali, na reconciliação com Esaú, parece que Jacó passou por aquelas lutas, por aquelas dificuldades que ele teve ali, e até que ele chega ali para enviar os mensageiros para verificarem como é que estava ali, né, o seu irmão. E no meio desse caminho acontece algo tremendo, que foi a própria atitude de Jacó de estar, olha, vou lá para conversar com o meu irmão, para acertar isso. Mas antes disso, o que ele fez? Ele planejou, ele orou, planejou e orou. Né? E a coisa ficou assim meio perigosa para ele. Ele falou assim, puxa, eles estão vindo aqui com um bando, tem lá uns 400 lá com ele, a coisa vai ficar aqui, ele vem para me matar mesmo. Sabendo disso, ele vem para matar. Mas olha, versículo 9, capítulo 32, versículo 9. Orou Jacó, Deus de meu pai, Abraão, e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão, e agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú. E aqui é uma oração de alguém que estava ali realmente preocupado com a situação, ele estava disposto a resolver. E interessante você verificar que a palavra de Deus trata a questão de perdão, não é só aquele que errou, porque nessa questão de perdão você tem aquele que é o ofensor, aquele que é o ofendido